Olá, muito boa tarde, seja uma vez mais bem-vindo à JTE Talks. Hoje olhamos para o tema Seguros com Vida, que segue esta sexta-feira para as bancas com o Jornal Económico e vamos ter connosco dois convidados ao longo desta talk. Começamos pelo Carlos Martins, diretor-geral da SABSEC, que já está connosco. Carlos, muito boa tarde. Boa Antes tarde, de mais, João. obrigado por se juntar ao Jornal Económico nesta conversa. Carlos, olhando aqui para o tema dos seguros de vida, são muitas vezes um documento visto por uns como obrigatório, são obrigatórios no caso do crédito à habitação, para outros são uma dor de cabeça, ou às vezes até um tabu, algo que não é fácil de abordar muitas vezes com os clientes. Mas esse paradigma tem vindo ou não a mudar nestes últimos anos? Que ponto de situação é que faz da área dos seguros de vida dentro do setor segurador em 2022? Já depois de 2 anos de pandemia, que também vieram alterar também aqui um pouco as dinâmicas entre os clientes e as próprias seguradoras. Mais uma vez, boa tarde, João. Eu diria que naquilo que tem a ver com os seguros de vida e a subscrição dos seguros de vida em Portugal, sempre estiveram tradicionalmente ligados a cumprimento de uma obrigação, nomeadamente associada ao crédito hipotecário. Basicamente, os portugueses têm, no seu comportamento de aquisição de seguros, estão certamente muito ligados à questão da contratação de seguros por obrigação, imposição legal ou garantia. No caso do crédito à habitação, essa é uma exigência há muitos anos por parte do setor financeiro e que, com o boom imobiliário, tem vindo, de certa forma, a trazer aqui um conjunto alargado de desenvolvimento nesta área. Não só ao nível do aumento da oferta, ou seja, o conjunto de soluções no mercado segurador tem vindo a ser fortalecido e robustecido, e também os clientes têm procurado salvaguardar melhor aquelas que são as suas posições financeiras da sua família em caso de uma fatalidade ou mesmo de uma doença grave. E daí temos assistido a um desenvolvimento muitíssimo grande, não só ao nível e sobretudo ao nível do segmento de retalho, mas também ao nível das empresas, com uma preocupação em segurar homens-chave de forma a também a garantir, nomeadamente naquilo que são as pequenas e médias empresas, a continuidade das operações. Portanto, eu diria que o vida e o vida risco, porque temos uma componente muito importante no mercado português, que é os produtos de vida financeiros, não são aqueles que normalmente, tipicamente, a corretagem tem um papel desempenhado pela banca. Estamos a falar, sobretudo, de produtos de natureza financeira, mas aquilo que é o vida-risco, aquilo que nós consideramos um efetivo seguro, tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos. A pandemia tem contribuiu muito para criar uma preocupação adicional, uma chamada de atenção para esta necessidade, e de facto temos vindo a desenvolver um conjunto de ofertas mais ajustadas, mais adaptadas, otimização ao nível dos custos e ajustamentos também ao nível das garantias para conferir uma maior proteção aos clientes. Portanto, é um mercado que continua em desenvolvimento, é um mercado muito competitivo e, não sendo o objetivo desta conversa discutir as questões suscitadas pelo enquadramento legal que estabelece, por exemplo, a comercialização destes seguros também através de entidades bancárias, eu diria, no entanto, considero que a proteção dos consumidores nesta área é tanto maior quanto o aconselhamento é realizado de uma forma transparente, a sua decisão pode ser tomada de uma forma verdadeiramente informada e sem qualquer outro tipo de condicionalismo ou contingência. Neste sentido, eu diria que as vantagens de corretor para assegurar a contratação dos seguros é algo que confere, de facto, uma proteção adicional, porque as vantagens decorrem daquela que é a natureza e estão intrinsecamente ligadas com aquelas que são as nossas obrigações e os trabalhos que temos que realizar. Porquê? Um corretor independente, como a SABSEG, basicamente procura apresentar todas as suas recomendações e propostas aos nossos clientes, sempre baseadas numa análise imparcial, criteriosa, profissional, de um conjunto muito alargado de alternativas existentes no mercado. E de acordo com aquelas que foram as necessidades que, em conjunto com os nossos clientes, identificamos. Julgo que é facilmente perceptível de que, do estudo e análise de múltiplas soluções, confere, sim, aos clientes a capacidade de subscrever em cada momento, ao preço mais adequado, os seguros que têm um custo mais otimizado. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um corretor independente, como a SABSEG,
que trabalhe com todos os operadores que nesta área do mercado têm oferta no mercado português e que pode assegurar sempre aos seus clientes aquelas que são as melhores opções. No caso concreto da SAPSEG, nós ainda juntamos aquele que é o fator proximidade, que resulta e decorre naturalmente da nossa vasta rede de escritórios com cobertura nacional, e as competências que resultam da formação específica dos nossos colaboradores nesta área. Portanto, eu diria que na área dos seguros de vida e no vida de proteção ao crédito em particular, o recurso a um corretor, neste caso concreto, à SAPSEG em particular, não só é uma garantia de que os clientes têm, de facto, a todo momento as melhores soluções, como seguramente conseguiremos assegurar-lhes aquele que é o melhor custo e o custo mais ajustado às coberturas que necessitam. Carlos, e falando aqui muito deste papel dos corretores, sobretudo os corretores independentes que trabalham com várias soluções, com vários produtos no mercado, e como referiu no início desta conversa e bem, se multiplicam, portanto há uma competitividade cada vez mais alargada e mais acentuada à medida que vamos passando pelos meses, especialmente saindo do período pós-pandémico, percebemos que há cada vez mais soluções de proteção, não só para os próprios consumidores, mas até para animais de estimação, que é uma relativa novidade dentro do setor segurador. Mas perguntando-lhe aqui sobre este papel do mediador, à medida que entramos numa fase em que muitos correm ao crédito à habitação e os últimos 2, 3, 4 anos tem sido uma fase de grande procura pela compra de habitação, é uma questão obrigatória, como referiu. Esse papel do mediador vai continuar a existir, apesar de estarmos a caminhar para uma era cada vez mais digital? João, o papel do mediador é absolutamente imprescindível, porque, tendo em consideração a assimetria de informação que existe entre as seguradoras e o cliente consumidor final, é de facto necessário a presença de um profissional. Aliás, a própria legislação portuguesa estabelece esse direito, reconhecendo essa assimetria. Portanto, o papel do mediador como a entidade que, conhecendo inteiramente o mercado e aquela que é a sua oferta, tem a capacidade de aconselhar o cliente no momento da decisão e de forma que este tome uma decisão informada e não condicionada por qualquer tipo de posição contratual, é absolutamente relevante e imprescindível. Dito isto, é natural que num processo de crescente digitalização da economia, também os corretores tenham que incorporar nos seus processos de abordagem e de relação com os clientes ferramentas e canais digitais. O facto de um corretor, naturalmente, estar a dar esses passos, como é o caso da SAPSEG, também no processo de digitalização dos seus processos e na digitalização dos seus canais. E que inclusive, foram nomeados como líderes na área de corretagem de seguros dentro do mercado português. Portanto, sim, a nível de corretagem é convosco que falamos. De facto, a SAPSEG atingiu a liderança do mercado português de corretagem de seguros em 2021 e, de facto, é algo que nos enche de orgulho, mas também nos confere mais responsabilidades. Essa liderança, verdade seja dita, surge apenas em consequência daquilo que é o resultado diário de todas as nossas equipas, porque o seu verdadeiro significado é que continuamos a merecer, de forma consistente e crescente, a confiança de centenas de milhares de clientes. Quando um operador, como o João referiu há pouco, verdadeiramente independente, reconhecido como tal por todos os parceiros e operadores de mercado, sobretudo através de crescimento orgânico, ou seja, sem o suporte de cadeias de serviço externas à nossa atividade, alcança este nível de sucesso. O objetivo é, predominantemente, continuar a assegurar um elevado nível de serviço que temos vindo a entregar aos nossos clientes nas mais diversas áreas. A SAPSEG tem uma exposição forte ao mercado corporativo, mas tem uma carteira de clientes no segmento de retalho e no segmento de micro e PMEs muitíssimo relevante. Somos os principais operadores na área de contratação pública e claramente perfilamos como um corretor que, ao nível daquilo que são estratégias, protocolos e afinidades, com maior presença a nível nacional. Dito isto, João, eu diria que estamos absolutamente convictos com o trabalho das nossas equipas e a confiança que temos merecido e vamos seguramente continuar a merecer dos nossos clientes e parceiros, o futuro será seguramente na SAPSEG. Eu fazia-lhe só uma questão antes de conversarmos também um pouco com o Gonçalo Pereira. Sabemos que o leque de coberturas tem se tornado um pouco mais abrangente, mais diverso
e por vezes até mais complexo, o que traz aqui também um desafio para os corretores no contacto com o cliente, porque as coberturas vão se tornando mais floreadas, com mais ou menos detalhe. E também sabemos que em todos os setores de atividade, não só no setor segurador, o consumidor está mais exigente, mais informado, por um lado, portanto sabe mais e mais daquilo da área com que está a contactar, mas é também ele próprio mais exigente. E eu gostava de lhe perguntar se consegue tirar ou não um pulso a essa exigência no contacto com os clientes, à medida que as coberturas das apólices se tornam também elas mais complexas. João, eu sei que é relativamente comum dizer que os seguros são uma coisa cada vez mais complexa e cada vez mais indecifrável. Eu devo dizer, e julgo que não é por trabalhar no setor, que não acompanho esse discurso na medida em que temos assistido a um esforço enorme por parte dos operadores, neste caso do setor segurador, no sentido de uma maior transparência e clareza nos clausulados. A complexidade dos clausulados advém sobretudo daquilo que são os enquadramentos específicos de cada cobertura e de cada exclusão, mas temos que reconhecer, nós enquanto operadores que lidamos todos os dias com múltiplos clausulados das mais diversas proveniências, temos que reconhecer que tem havido um esforço muitíssimo significativo no sentido de procurar fazer chegar aos clientes informação mais clara, mais precisa, e as próprias fichas normalizadas de informação sobre os produtos facilitam muito este tipo de interpretação daquilo que são as condições que a cada momento podemos apresentar aos nossos clientes. Portanto, eu diria que é um processo em contínuo, mas que está a ser realizado e com resultados já muito visíveis para os clientes, até porque, como o João dizia há pouco, os clientes têm cada vez mais acesso à informação e é um desafio para nós que estamos na intermediação de seguros, valorizar o nosso papel com conhecimento e com competências adicionais que façam a diferença no momento de escolha por parte do cliente. Muito obrigado, Carlos Martins, por ter juntado aqui esta primeira parte da JE Talk Seguros com Vida. Muito obrigado também, João, pela oportunidade. É agora a hora de dar as boas-vindas a Gonçalo Castro Pereira, vice-presidente da Gama Life. Gonçalo, muito boa tarde. Obrigado por juntar para esta segunda parte. Gonçalo, olhando aqui para aquilo que são os produtos tipicamente mais obrigatórios ou mais frequentes que um consumidor português encontrará ao longo da vida, que é o seguro de vida, as coberturas estão mais abrangentes, podemos dizer até mais complexas. Como é que têm aberto, digamos, a outros, ou melhor, a outros critérios que não a morte ou a total invalidez permanente? Ou seja, há aqui outros riscos que passam a estar cobertos nos seguros de vida e que se calhar se tornam mais atrativos para estes produtos, não? Sim, em primeiro lugar, obrigado, bom dia pelo convite. É verdade que hoje em dia os seguros de vida não se limitam única e exclusivamente ao risco de morte e de invalidez total e permanente ou invalidez absoluta e definitiva. Temos vindo a alargar o leque de oferta de coberturas complementares às doenças graves, por exemplo, porque há uma consciência, em Portugal não há ainda uma consciência tão abrangente da necessidade de ter um seguro de vida. O seguro de vida é efetivamente olhado como algo acessório ao crédito hipotecário. Portanto, e as pessoas têm um bocadinho a consciência de que se acontece alguma coisa, o seguro de vida vai-me pagar o valor que eu devo ao banco. Mas a vida não acaba aí. Isto é, os que cá ficam com a casa paga, mas ficam completamente desamparados do ponto de vista de rendimento que essa pessoa gerava para o agregado familiar, por exemplo. E, portanto, isso tem sido uma forma de consciencialização das pessoas para que a necessidade de ter um seguro de saúde não é única e exclusivamente para suprir um crédito bancário, é também para suprir necessidades financeiras que podem acontecer se uma das pessoas que gera rendimentos para esse agregado familiar deixa de estar presente e fazê-lo. Uma das formas que nós encontramos foi, efetivamente, através das doenças graves. Nós sabemos que as doenças graves hoje em dia têm uma incidência muito maior e a tendência é continuar. Eventualmente, a gravidade e a letalidade pode não ser a mesma, vai reduzindo com os avanços tecnológicos e científicos, mas a necessidade está lá. Nós, por exemplo, na Gama Life, através do nosso parceiro, o nosso mediador exclusivo, que é o Novo Banco, temos produtos que vão até 27 doenças graves. E, portanto, em complemento do capital de vida a risco.
isto permite que haja uma maior percepção e algo que é intangível, que são os seguros, especialmente os seguros de vida, não é? Porque ninguém quer utilizá-los, diria eu, mas em caso de necessidade convém que lá estejam. E, portanto, isto dá alguma tangibilidade aos seguros, isto é, dá uma aplicabilidade mais palpável para o cliente. Gonçalo, e saindo aqui deste período pandémico em que se tornou mais tangível, lá está, esse elemento da mortalidade que está ao nosso redor, é provável também com o aumento de efeitos das alterações climáticas que resultam aqui numa maior prevalência ou intensidade de fenómenos naturais, de catástrofes. Inclusive esta semana em Portugal estamos a atravessar um desses fenómenos, uma onda de calor como não havia registro. E com o alerta também dado por especialistas de saúde pública que assistiremos a mais e mais graves pandemias nos próximos anos, torna-se mais necessário que as apólices passem a prestar cobertura a este tipo de eventos, nomeadamente em geografias em que eles são mais prováveis de acontecer, ou essa é uma tendência para já descartada pelo setor? Eu penso que o setor está atento às necessidades e as alterações climáticas apresentam aqui dois desafios. Um desafio, efetivamente, em que é que isso repercute na vida, na saúde, no dia-a-dia do ser humano. E, como tal, temos que procurar, efetivamente, saber que tipo de coberturas se ajustam a estas realidades, se há umas que deixam de ser necessárias e outras novas que surgem. A Covid foi uma necessidade que aconteceu. Nos seguros de vida, tendo em conta que a mortalidade não foi elevada, mas não foi uma fatia tão grande da totalidade da mortalidade de clientes, eu diria que nos seguros de saúde sentiu-se os clientes mais preocupados se lhes acontece alguma coisa, embora saibamos que a taxa de incidência, especificamente da Covid, não foi tão grande quanto comparado com outras causas de morte. No entanto, alertou para a falibilidade da vida humana, não é? Nós pensamos que estamos completamente intocáveis e conseguimos sobreviver a tudo, e principalmente os escalões mais jovens. Os escalões mais jovens perceberam que, mesmo não morrendo, pode-se ter sequelas gravíssimas deste tipo de situações e conseguir ter alguma dificuldade em manter o nível de vida que tinha-se anteriormente. E nada melhor do que seguros de vida apropriados para conseguir manter esse nível de vida que tínhamos anteriormente, com este reforço de coberturas. Por outro lado, as alterações climáticas também apresentam agora o desafio dos ESG, isto é, de todos os produtos que sejam amigos do ambiente. Uma economia verde que está emergente e obriga as companhias, por força daquilo que é a consciência dos clientes, a investir em companhias que tenham estas preocupações de sustentabilidade. E, portanto, toda a forma como nós gerimos uma carteira de ativos, por exemplo, numa companhia de seguros, vai nos obrigar, e já nos obriga hoje em dia, nós já temos concluído o processo para ter um produto ESG, que os investimentos sejam feitos em empresas que sejam amigas do ambiente, que sejam sustentáveis, e, portanto, isto vai ser uma preocupação que vai também transformar. Respondendo à sua pergunta, nestas duas vertentes, numa, as preocupações e as necessidades dos clientes têm que ser ajustadas e o mercado está a olhar para isso. O Covid foi coberto, houve muitas situações que foram contempladas, e, por outro lado, também há esta necessidade de ajustar os produtos financeiros a uma economia verde, que é uma preocupação do público atual, dos clientes atuais, e nós temos que o fazer, temos que responder. O seguro de vida pode aqui continuar a ter associado, e continua em alguns casos a ter associado, um elemento de capitalização que, em virtude daquele que é o cenário económico para os próximos anos, poderá tornar-se mais relevante e interessante para esse consumidor à medida que há uma recuperação da política monetária do Banco Central Europeu, aqui com taxas de juros já a alcançar valores positivos e, ao mesmo tempo, com o poder de compra a ser aqui asfixiado pela inflação. Como é que este elemento de capitalização vai ser jogado agora pelas seguradoras na criação de novas apólices ou na negociação de apólices já existentes? O que acontece hoje em dia é voltar a uma normalidade que nós tínhamos há alguns anos atrás. O que aconteceu foi uma anormalidade de ter um ambiente de taxas negativas durante uma série de anos. E isso, efetivamente, alterou alguns dos parâmetros da forma como, nomeadamente os custos de capitalização, as operadoras funcionam no mercado segurador. O que acontece é que esta alteração e o recrudescimento de taxas positivas vai permitir voltar a produtos de rentabilidade garantida, penso eu, e que essa rentabilidade garantida permita transferir para o cliente essa mesma mais-valia que esses investimentos vão gerir.
vão gerar, perdão. E, portanto, com isto, há esta alteração. Os produtos de vida continuam a ser, os capitalização, nomeadamente, quer numa perspectiva de reforma, quer numa perspectiva de investimento, continuam a ser uma opção bastante válida, pela forma como é aplicada a taxação fiscal, mas também pela capacidade que permite de alguma forma, ter uma garantia de uma rentabilidade futura. Isto é o que vai acontecer. Há companhias que estão a avançar, nós também estamos nesse sentido, estamos a olhar com muita atenção no sentido de conseguir corresponder às necessidades dos clientes para este tipo de produto. E que necessidades são essas neste momento? Eu diria que as necessidades dos clientes hoje em dia, há dois tipos de preocupação. Uma era que o valor do dinheiro no mero depósito bancário tem uma rentabilidade muito reduzida, para não dizer até bem pouco tempo. Próxima de zero. Exatamente. E, portanto, os nossos produtos, apesar de terem um prazo pré-definido, permitem não só uma rentabilidade superior àquela que podem oferir um depósito a prazo puro e duro, mas também permite, por outro lado, uma melhor otimização fiscal da forma como esse produto, desde que fique com os prazos definidos, 8 anos e 1 dia, por exemplo, consegue uma taxa de IRS mais reduzida. E, por outro lado, também, se nós pensarmos na necessidade de, por vezes, acautelar o futuro até com a transmissão hereditária de ativos, esta é uma forma muito mais eficiente e muito mais clean, diria eu, para os herdeiros que podem receber. Isto permite não só fazer de geração direta, isto é, de pais para filhos, mas também intergeracional e saltando um patamar para, por exemplo, para avós e netos. Isto aqui são produtos que, ao gerarem rentabilidade, também permitem, quando acontece efetivamente a pessoa falecer, o tomador de seguro, fazer uma transmissão, naturalmente sendo taxado o que tiver que ser taxado, mas do ponto de vista hereditário, aqui não há essa taxação e, portanto, continua a ser eficiente. E nota que há mais ou não consumidores a olhar para este elemento de capitalização como uma própria solução de poupança para o momento pós-reforma. Eu creio que é um momento de preparação da reforma e um momento pós-reforma em termos de investimento. Portanto, preparação de reforma porque uma das culturas que eu creio que no futuro terá que acontecer é nós prepararmos melhor a reforma, todos nós, a geração do João, mais do que a minha, porque a minha já está mais próxima, portanto, eu já ando a preparar há uns anos, mas é necessário começar a ter esta consciencialização, porque nós sabemos que as formas de cálculo das reformas têm as suas oscilações. No último ano, efetivamente, a idade da reforma baixou um pouco e, portanto, houve ali, fruto da mortalidade nos escalões etários mais elevados, houve aqui uma alteração, mas muito ténue. Portanto, a capacidade de ter uma reforma equiparada ao salário atual, diria das novas gerações, é muito reduzida. E, portanto, se nós não procuramos formas de complementar essa mesma reforma oficial do Estado que vamos receber, vamos ter mais dificuldades e vamos sentir na pele o que é não ter a mesma capacidade de compra e com uma inflação a crescer desta forma, também acredito que não será ad eternum, portanto isto há limites, haverá intervenções dos bancos centrais e que conseguir de alguma forma colmatar ou atenuar este crescimento, mas é mais um fator que pode degradar a qualidade de vida no futuro. Pós-reforma, efetivamente mantendo o discurso que há pouco exprimi, isto é, ter o produto puramente bancário não é tão atrativo. Se nós tivermos produtos com rentabilidade garantida, o risco é mínimo e, efetivamente, consegue-se fazer um investimento que dá algum retorno, mais uma vez, para complementar aquilo que são os ganhos que se possa oferir numa reforma. Podemos dizer, Gonçalo, para terminar, que os seguros de vida deixaram de ser seguros para a morte? Eu penso que são seguros para a vida, para a morte daqueles que cá ficam e para a vida. Eu só queria deixar um pequeno detalhe que também gostava de dizer que há uma nova componente que a vida hoje faz muito digital. E, portanto, nós, como qualquer outra companhia, através da parceria que temos com o Novo Banco, estamos cada vez mais presentes no mundo digital. Já estamos nos seguros de risco, vamos estar futuramente nos produtos de capitalização, para permitir que haja esta capacidade abrangente de todo o tipo de cliente. Porque os clientes também querem atendimento presencial e querem atendimento digital. E nós temos de estar preparados para tocar estas duas vertentes do negócio e conseguir que seja um seguro para preparar pós-vida, mas em vida. Muito obrigado, Gonçalo Castro Pereira, e obrigado também ao Carlos Martins, que há pouco se juntou a nós. Muito obrigado, João. Muito bom dia. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser na JETV, jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, esperamos que não precise do seu seguro de vida e temos encontro marcado já na próxima quinta-feira. Fique bem.